E aí galera, beleza? Nós estamos de volta aqui no canal Os Justos. Nem vou falar meu nome que vai aparecer em algum lugar aqui. E vocês já me conhecem também. Seguinte, a gente vai continuar aqui falando da nossa série Diversidade. E tem um capítulo que ele é chave para isso. 1 Coríntios 12. A gente vai ler a partir do verso 4. Mas abre esse capítulo aí na sua casa, lê ele inteiro, que isso aqui é uma aula de diversidade. E parece que não está na Bíblia, porque às vezes eu não vejo as pessoas falando da forma que está escrito aqui. Mas vamos ler aqui a partir do verso 4. 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha para vocês verem o que está falando aqui. Aqui está falando que tem diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade nos serviços, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade nas realizações. E no final, mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, quando a gente começa a entender o que a gente falou no vídeo anterior, que Jesus dividiu esse dom, sabe, sendo mesmo partindo de uma unidade, e que esses dons foram divididos para que a igreja chegue na estatura de Cristo, esse texto reforça isso, porque cada espírito porque o Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Gente, a gente tem que começar a enxergar nos nossos irmãos cristãos de outras denominações o que eles têm do Espírito que a nossa não tem. Sabe? Dentro da nossa denominação, o que aquele irmão tem do Espírito que eu não tenho? Qual serviço ele desempenha, que é o Espírito que leva ele a fazer? Sabe? Qual dom ele tem, que é o Espírito que leva ele a ter? Eu, por exemplo, aqui eu tenho vários livros aqui na minha casa. Eu tenho livro de reformados, eu tenho livro de carismáticos, eu tenho livro de pentecostais, eu tenho livro de um autor anglicano. Clemson, por que você tem todos esses livros? Porque o dom foi distribuído para cada um, mas cada medida que um desses tem é do Espírito, sabe? E a unidade, ela é feita na diversidade. Isso aqui está muito claro no texto. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Se a gente continuar nesse texto, ele vai falar o seguinte, se a mão falar assim, eu não quero ser mão não, eu sou pé. E ela fala assim, se eu não for pé, eu não quero ser mais do corpo. Não adianta. Ele vai falar assim, você sempre vai ser parte do corpo. Então, duas coisas que eu acho muito importante é o seguinte. Primeiro, eu saber qual membro do corpo eu sou. Eu saber se eu sou mão, se eu sou pé, se eu sou olho, se eu sou boca, se eu sou ouvido. Depois que eu descubro qual membro do corpo eu sou, a segunda coisa mais importante é eu saber qual membro do corpo meu irmão é. Porque se eu entendo que eu sou mão, e nós hoje aqui no Brasil, tem muitas pessoas que entenderam qual membro do corpo ela é. Só que ela acha que todos os membros do corpo também tinham que ser mão. Imagina que problema, fala assim, não, eu tenho certeza que eu sou mão. Aí eu falo assim, não, pé, você também tem que ser mão. Cotovelo, você também tem que ser mão. Joelho, você também tem que ser mão. O que isso quer dizer? Vamos ser bem simples aqui. É como se todo pentecostal, ele falasse assim, o negócio é o seguinte, em 1906, o Espírito Santo desceu lá em Azusa e agora acabou, todo mundo tem que orar em língua. Todo mundo agora tem que ser mão. Aí o reformado fala assim, não, os dons cessaram, meus irmãos. Não existe mais mão, todos agora são pé. Sabe? Aí vem um carismático, e vamos colocar aqui o carismático é o cotovelo. Ele fala assim, não, o negócio é o seguinte, cara. Você tem que orar em língua, você tem que ler a Bíblia igual um reformado e você tem que crer que Deus prospera. Cara, mas cada um tem uma função. É uma diversidade de dons, é uma diversidade de serviços, mas é o mesmo Deus, o mesmo Espírito. E eu tenho que saber o que eu sou, porque é o seguinte... vamos pegar aqui uma pessoa normal. Tem pessoas excepcionais que elas conseguem plantar bananeira e andar o resto da vida. Vamos pegar uma pessoa normal.
Ela não consegue ficar andando de bananeira o dia inteiro, mas ela consegue andar sobre os dois pés dela, direita, esquerda, é a coisa mais simples que tem. Então, se eu sou mão, mas eu estou tentando me encaixar num tipo de igreja que é pé, eu não vou funcionar. Vai ser um sacrifício para minha mão, porque ela não vai conseguir me guiar. Em contrapartida, se eu sou pé e estou querendo pegar um copo, é um esforço absurdo e provavelmente não vai gerar resultado nenhum. Então, por isso é tão importante, dentro dessa diversidade de igrejas, eu saber qual dessas igrejas é a igreja que Deus tem para mim. Sabe? Umas igrejas vão falar de família espiritual, outras vão falar de denominação. Não importa. O importante é você saber que faz parte daquela igreja. Se você está numa igreja que você quer mudar ela toda, você está na igreja errada, sabe? Agora, se você está numa igreja que você fala assim, isso aqui nós podemos melhorar, isso aqui pode ficar melhor ainda do que já está, você está na igreja certa. Eu ouvi uma frase uma vez de Douglas Gonçalves, uma frase muito simples, mas ela é ótima para mostrar o que eu quero dizer aqui. Jesus é o cabeça. Então imagina, o cérebro fala assim, o corpo precisa beber água. Para o corpo inteiro beber água, ele vai dar 2 comandos básicos. Mão, fecha, porque a mão tem que segurar o copo. E ele vai dar outro comando básico. Boca, abre, porque a boca tem que receber a água que está no copo. Se as duas obedecerem o cérebro, obedecerem o cabeça, uma fecha, a outra abre, tá tudo resolvido. Agora, se uma quer mandar na outra, a boca fala assim, copo, você tá querendo fechar, mas a cabeça mandou abrir. E aí, boca aberta, mão aberta, não pega. Se a mão fala para a boca, boca, o cérebro mandou fechar, ela pega o copo, mas não recebe a água. Então a gente tem que entender isso. Vai ter diversidade, mas essa diversidade gera unidade. Porque se a mão fecha e a boca abre, o corpo toma água, porque o cérebro mandou. Então, gente, vamos pensar nisso. Deus quer fazer uma coisa muito grande. Ele sempre quis e Ele sempre faz. Mas uma das principais coisas para Ele fazer essa coisa grande que Ele quer fazer é essa unidade. Mas nessa unidade vai ter aquele que grita, vai ter aquele que ora baixinho, vai ter aquele que lê em grego e hebraico, vai ter aquele que lê mal português. Mas Deus age em todos esses. Beleza? Até uma próxima, reflete um pouco nisso aí. Qualquer hora eu apareço aí na sua timeline, no seu YouTube para falar outra coisa. Fique com Deus. Gostou do vídeo? Se inscreve aqui no nosso canal, curte o vídeo, comenta aí embaixo e compartilha com a galera, beleza?